Olá a todos, E bem-vindos ao canal Vida Holocenose. eu sou a Lara, E eu, Giovanni, sejam todos bem-vindos. aviso a todos vocês. Este vídeo pode ser escutado como podcast. Qualquer imagem que aparecer não será tão importante quanto ao áudio. Então, se quiser ouvir enquanto faz outras coisas, fiquem à vontade. Mas as imagens são muito importantes também, e também a gente mostrará conteúdos adicionais com elas, então se puder assistir, seria muito legal. Com certeza. De qualquer forma, nos siga no YouTube e no Spotify. Postamos conteúdos novos toda semana. E falando nisso, vocês já conhecem nosso programa? Procuramos e investigamos com o propósito de deixar nossas casas e vidas mais ecológicas. Como semana passada eu fui a jornalista e esta semana é o Giovanni. É isso mesmo. Inclusive, se você não assistiu o episódio da Lara Paz de Plantas, vai lá ver. Enfim, bora lá. Então, Giovanni, qual é o nome do episódio de hoje? Hoje é a Amazônia no meu quintal. Fui pesquisar sobre como criar uma horta ou jardim caseiro. Legal, eu vi que, de acordo com vários especialistas, as plantas trazem vários benefícios. Ter plantas em casa vai além de decoração e ela traz bastante benefícios para a saúde física e mental. Em um contexto urbano em constante crescimento, cultivar plantas internamente se revela como hortiterapia, uma prática terapêutica que utiliza a jardinagem para alívio emocional, redução de estresse e desenvolvimento de habilidades manuais e criativas. A terapeuta ocupacional Dominique Cristina Josiane Bester destaca que a terapia horticultural permite a conexão dos pacientes com as plantas, proporcionando uma experiência sensorial que influencia o estado emocional. A desconexão com a natureza pode impactar negativamente o corpo, a mente e as emoções, prejudicando a relação com o ambiente. Ricardo Monesi, professor e pesquisador em psicobiologia, destaca benefícios biológicos, psicológicos, sociais e espirituais do contato com a natureza. Trabalhar com plantas reduz a liberação de hormônios relacionados ao estresse, controla a ansiedade e atua como fator protetivo contra a depressão, tendo benefício para todas as idades. Além dos benefícios terapêuticos, a prática de cultivar plantas em casa se estende para a criação de hortas, proporcionando uma série de vantagens adicionais, como alimentação saudável, terapia para a mente, educação alimentar, economia, decoração. E além desses benefícios, cultivar plantas em casa contribui para a qualidade do ar, estimula a criatividade, melhora a concentração, reduz crises alérgicas, fornece energia e possui propriedades curativas. Em suma, ter plantas em casa vai além da estética, sendo uma prática que promove equilíbrio físico e mental, conecta as pessoas com a natureza e oferece vantagens para a saúde e o bem-estar. Eu vou dar um exemplo meu, que eu tenho três plantas em casa. Eu tenho uma suculenta, uma espada de São Jorge e uma Oro Pronobis, que é da minha mãe. A, a- os benefícios de ter uma suculenta em casa é que ela melhora a atenção e a capacidade cerebral na hora de estudar. E outra vantagem é que as suculentas, como as Sansevieras e a Aloe Vera, são excelentes plantas para purificar e limpar o ar, removendo possíveis toxinas. A espada de São Jorge é, é possível sentir menos irritação, ela reduz dores de cabeça e também diminui os problemas respiratórios. Outro ponto positivo é o aumento da sensação de disposição, e isso também, consequentemente, aumenta a produtividade na realização das tarefas. Também fala que a espada de São Jorge é um amuleto contra energias negativas. A Aura Pronobis é uma planta que oferece inúmeros benefícios ao organismo. Dentre eles, ela fortalece a musculatura, melhora a saúde da pele, auxilia na manutenção da imunidade,
melhora o funcionamento do sistema digestivo, controla o colesterol ruim, tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, auxilia a saúde da visão, ossos e dentes e previne doenças como diabetes e anemia. Mas antes de falar delas, vamos falar de duas criaturas que ajudam em suas vidas, as minhocas e as abelhas. As minhocas são interessantes porque elas criam em adubo diferenciado. Ao comer terra e restos orgânicos, podem fazer um adubo cheio de nutrientes. Sim, porém temos que tomar cuidado. Por exemplo, por milhares de anos, as florestas da região norte da América do Norte cresceram altas e grossas, porque em partes não haviam minhocas por lá. Sem as minhocas para comer as folhas que caíam das árvores, uma camada de proteção acabava sendo criada protegendo as mudas e árvores de congelamentos e animais herbívoros, e impedindo que árvores competidoras como aquelas que adoram o sol avançassem e ao caminho. Mas aí, nos anos 1800, algumas minhocas europeias chegaram com os novos imigrantes, talvez por causa dos pescadores, e se espalharam pelas florestas, onde imediatamente começaram a devorar as camadas de folhas que tinham acumulado ao longo dos tempos, levando os nutrientes que estavam nas folhas para as profundezas do solo, onde essas árvores menores não conseguiam pegá-los. Assim, por causa das variações de temperatura e dos animais, muitas delas não conseguiam crescer até a fase adulta, e quando as mais velhas morriam, não tinham as mais jovens para continuar. Por isso, quando forem colocar esse animalzinho na natureza, vejam se não irão quebrar o ecossistema e flora local. Uau, bastante coisa. Bem, para saber um pouco mais sobre elas, infelizmente o Giovanni não encontrou um especialista nessa área, mas você pode ver as reportagens que são levadas a partir desses QR Codes ou então pelos links que estão aparecendo, e as reportagens são de até 5 minutos. Não se preocupem, hoje teremos entrevistas. Mas, mudando de assunto, Lara, você sabia que sem as abelhas não existiríamos? Sim, sem elas, 30% das plantas morreriam. E a pior parte é que elas estão em risco de extinção, ou seja, podem desaparecer. Isso é muito ruim, até porque elas têm um grande benefício. Sim, sim. A propósito, as abelhas nativas brasileiras são diferentes das outras, pois são mais mansas e sem ferrão. Por outro lado, as abelhas híbridas brasileiras euro-africanas são as mais raivosas e com ferrão. Contudo, para entender mais sobre o assunto, foi até a Cidade das Abelhas, empreendimento do Wilson Dinini, que ensina crianças e adultos sobre sua importância com divertimento. Vamos ver como foi minha entrevista com ele. Olá, hoje aqui estamos com o Wilson Donini, o dono do empreendimento Cidade das Abelhas, uma atração que, mesmo que seja voltada para as crianças, ainda ensina adultos sobre a importância da criação das abelhas. Não é mesmo, Wilson? Isso, como desde 80, né? Surgiu aqui a Cidade das Abelhas, e ela é uma empresa onde todas têm uma participação em fazer toda a parte Uhum. ministra, dono dessa área aqui, é uma área de 100 mil metros, né? Quadrados. E aí, então, nós fizemos esse parque para divulgar a apicultura, principalmente para as famílias e para os escolares. Como ele já tem 43 anos, até o ano passado nós recebemos uma média de 1 milhão de escolares que passaram aqui, tiveram uma orientação, uma aula da importância das abelhas para a natureza. Também consultores do Globo Rural. Então, nós respondemos as perguntas, de todas as dúvidas, e fazemos matérias de abelhas sobre a importância delas na polinização cruzada, na verdade, a importância do mel da alimentação. E aí nós criamos, é claro, uma série de vídeos, workshops, e fazemos um trabalho principalmente de visitação com crianças, né, que também queiram promover, que são aquelas crianças que têm uma rede social, e elas nos visitam e promovem. Claro que nossa meta
é sempre promover a abelha, mas queremos divulgar para as crianças, onde nós acreditamos mais que é o nosso futuro. A pessoa precisa ter uma área com a abelha. Nossa abelha é uma abelha híbrida. Ela é europeia cruzada com a abelha africanizada. Então, ela tem alguns cuidados especiais que ela tem que ter, ficar isolada, ela não pode ficar perto de muito de residência, não pode ficar perto de criação. Então, a pessoa tem que ter uma área mais ou menos grande, vamos dizer assim, onde ela fica isolada disso aí. Então, não dá para se criar em casa. Em casa, ela pode criar em apartamento até abelha sem ferrão. Aqui em São Paulo, as abelhas jataíba, a abelha mandaçaia, a abelha iraí, são abelhas sem ferrão possível. Mas com as abelhas com ferrão, ele tem que ter uma área maior. E também tem que ter um papícola, tem que ter muita flor, tem que ter algum lugar onde precisa as abelhas já terem uma subsistência. Também precisa alimentar. Aqui no Apiarimbu, nessas abelhas, nós alimentamos as abelhas no inverno. Quando tem muita chuva, somos obrigados então a alimentá-las, porque a chuva lava o néctar e o pólen, então nós ficamos, as abelhas também passam um pouco, vamos dizer, de fome. Então nós fazemos esse trabalho para alimentação. Então, para a criação, precisa ter esses cuidados. Primeira coisa, fazer um curso. Em São Paulo, nós temos a Associação Paulista, a APACAMI, lá no Parque da Água Branca, porque a pessoa tem uma noção mínima de como criar abelhas. Depois, ela vai criar com uma caixa, duas caixas, ela pode capturar um enxame para ficar mais barato. Ela vai aprender a capturar enxames na natureza, em forro de casa, em lugares assim, quando estão atrapalhando, ela vai retirar o enxame e levar. Então, não tem custo nenhum. A caixa de abelha, ela depende do valor, depende do tipo de madeira, né? Então, ela tem que ter uma caixa especial de madeira, e aí ela vai verificar quanto custa, R$ 100, R$ 200, conforme o tipo de madeira, e aí ela coloca o enxame dentro, tudo com caixilhos, né, de cera alveolada, e começa a criação. Mas antes tem que fazer o curso. Uma caixa de abelha num lugar fixo, com uma florada assim razoável, dá por ano 30 a 50 quilos por ano. Então é uma média que uma caixa de abelha dá. Quilo de mel, assim, no atacado, custa uma média de R$ 25, ele pode vender atacado, e no varejo depende de R$ 40, R$ 50, depende do imposto, tudo, que é essa colocada. Então, uma caixa dá esse total, mas precisa ficar bem claro que uma caixa de abelha depende da florada que tem no local. Então, se tem florada abundante, vai dar 30, 50 quilos. Se não tem florada, não vai dar nada, né? Então, depende do local onde ela vai instalar. Para isso, ela até faz o curso, leva um técnico no local que ela quer instalar, para saber se o local tem água suficiente, as abelhas usam muito água corrente, se tem a florada, para que depois ele inicie a criação. A pessoa vai produzir o mel que nós estamos falando, mas ela também vai produzir a própolis, vai retirar o pólen, pode fazer geleia real. Cada item tem que fazer um curso específico. Então, não é só mel. Ela pode ter outras fontes de renda, além da retirada do mel. As abelhas brasileiras não têm tantas doenças assim. Tem um ácaro que dá assim em cima da abelha, que em alguns lugares tem, que o apicultor consegue retirar com uma fumaça, um tipo de fumaça que ele coloca com um sistema natural, podemos dizer assim, que é fumo de corda. Então ele espanta os ácaros. Tem formiga, né, que atacam muitos enxames, né? E é claro, tem algumas doenças, tem, mas no Brasil menos doenças assim, né? Eu acho que no Brasil nós temos que conscientizar os apicultores, as pessoas que criam, né, para que elas tenham uma apicultura racional, porque muitas vezes alguma pessoa está criando e tem uma queimada numa mata, pode queimar todos os enxames de abelha. Então, tem os cuidados naturais a respeito de criação. Mas temos, assim, doenças, mas são poucas, assim, já que o apicultor está sempre olhando e vai indo. Se tem formiga, ele tenta espantar as formigas, né? Se tem o ácaro, ele joga essa fumaça. Se tem alguma doença, tem alguns remédios também que ele pode colocar, mas eu digo assim, numa questão de olhar sempre, são raras doenças assim, constantes nas abelhas brasileiras. Desde que nós começamos aqui, nós plantamos mais de 50 mil pés de plantas melíferas. Então, são plantas
que naturalmente dão muito néctar, outras são poliníferas, outras dão muito pólen, e com isso, hoje aqui nessa área que nós temos na divisa, né, de Embu das Artes, Cotia e Itapecerica, ela é um oásis, porque em volta já teve muita construção, já teve uma parte urbana, né, que está chegando. Então, nesse local, que nós temos aí milhares de plantas que nós fizemos, elas ajudam muito a biodiversidade, elas auxiliam, vamos dizer, até o clima, podemos dizer, aqui da região, porque nós temos centenas de pés, né, de árvores frondosas, temos resquícios da Mata Atlântica, temos também eucalipto, que é uma das plantas mais melíferas do Brasil, ela até pinga néctar para a abelha. Então, esse local, eu acho que é onde estamos localizados, é claro que em Embu, Cotia, Itapecerica ainda temos muitas áreas verdes, sempre teremos, né? Temos que proteger. Mas aqui nós fazemos isso, é uma área de mananciais, é uma área onde nós temos minas de água, que abastecem o rio Embu-Mirim, que abastece a Guarapiranga. Então nós temos um cuidado com a natureza, cuidado com a água, cuidado com o solo, né? Fazemos o possível para não cimentar muito, com exceção de alguns lugares que precisam ser feitos. Nós fazemos o possível para deixar o espaço livre para termos a água, na verdade, temos essa evaporação natural, e cada dia nós plantamos. Em breve vamos inaugurar também um local só de plantas melíferas, para as pessoas conhecerem, levarem para casa as plantas melíferas, para fazer não só isso, como ajudar também, como você disse bem, na biodiversidade, na parte climática e, é claro, o trabalho das abelhas. Nós montamos até um apiário aqui para mostrar, porque as abelhas indígenas sem ferrão, nós temos centenas de tipos no Brasil. A da Amazonas é diferente da do Acre, a do Acre é diferente do Nordeste do Centro-Oeste, do Sul do país, Nordeste. Protegem enroscando no cabelo, enroscando em outros insetos. Elas não têm ferrão, mas sabem se proteger. E elas são polinizadoras de flores que as outras abelhas híbridas, como você disse, a europeia com a africana, não conseguem entrar na flor. Então, nós temos o manjericão, podemos dizer assim, flores minúsculas que essas abelhinhas conseguem polinizar e as outras abelhas não conseguem. Então, as abelhas brasileiras fazem parte, né, dessa biodiversidade, desse trabalho, porque as outras não conseguem fazer esse trabalho. E as abelhas brasileiras conseguem fazer isso, também dão mel, mas dá um pouquinho, dá 1 quilo, 2 quilos de mel por ano. É um mel muito caro, um mel que fermenta muito rápido, tem que ficar em geladeira, mas também é um mel medicinal, delicioso também. O mel, principalmente da abelha jataí. Mas são abelhas que fazem parte, sim. E, é claro, nós sempre pedimos para as pessoas, quando encontram essas abelhinhas, para não dizimarem. Elas não picam, elas fazem parte, elas são polinizadoras. É um trabalho importante para a natureza, né? Esse caso das abelhas que também fazem parte do todo, principalmente do conjunto nacional. Olha, nós temos uma visitação aqui hoje. Eu não sei se está crianças aqui, né? Bastante crianças, né? Que estão nos visitando aqui na Cidade das Abelhas hoje, e elas têm uma ideia completa do que é. Nós tivemos aqui há pouco tempo uma criança que estava tomando um suquinho e o pai estava do lado dela. Aí uma abelha veio no suquinho. Aí foi sem querer, foi bater na abelha. E a criança tinha uns 4 aninhos. Falou: não, pai, eu estive aqui e aprendi que a abelha veio só pegar um pouquinho do meu suquinho, vai voltar e não vai fazer mal para nós. É uma abelha campeira, né, que veio buscar. Então, nós ficamos realizados, porque hoje nós fazemos incentivo para crianças da pré-escola estarem conosco, a partir de 3, 4 aninhos. Tem uma série de atrações, nós temos labirinto para a criança entrar e descobrir a rainha, apertar um botão, sair uma aguinha. Nós temos o Parque dos Dinossauros para mostrar as abelhas do tempo dos dinossauros. Tem o Parque dos Animais da Mata Atlântica, onde todas têm som, explicação, para a criança ter uma interação com os animais da Mata Atlântica. Tudo isso para mostrar que a abelha não faz mal, a abelha faz mel. É só respeitar a abelha, não atacar a abelha, que ela não te ataca. Ah, mas teve um tal caso de ataque, tal. Bom, porque alguém pôs fogo, alguém atacou a abelha, então ela é defensiva, ela vai atacar.
Então, o nosso exemplo dessa é o que nós pretendemos, nesse estamos aqui de vida, e para essa mais de 1.100.000 crianças, elas transmitem para os pais. Muitas vezes os pais não têm conhecimento que elas tiveram das abelhas. E aqui nós desmistificamos que é caso que a abelha ela não faz mal esse inseto tão valoroso da natureza. Mais no Nordeste, que eles têm uma quantidade de abelhas indígenas diferenciadas, dá para se criar em casa, dá para se criar em apartamento, dá para se criar em áreas pequenas com as abelhas brasileiras, que a gente fala, né, que são as abelhas sem ferrão indígenas. Sim, qualquer pessoa pode ter abelha em casa, qualquer pessoa pode ter, é só ter o cuidado natural de alimentá-las na época do inverno, na verdade, é um exemplo ao vivo, né? Tem que alimentar, você tem que oferecer, você tem que ter isso. Mas nós vemos também, em vários de São Paulo, já temos abelhas nos topos dos prédios. Nos Estados Unidos, que ele tem a abelha europeia mais mansa, em Nova York, nós vemos centenas de prédios com criação de abelhas no topo, porque eles têm o nós temos um filme que eu até recomendo a todos, que é o B-Movie. O B-Movie é um filme, claro, de desenho, junto com criança, que mostra exatamente a história. O homem brigou com a abelha e a abelha parou de polinizar e o Central Park ficou todo preto, não tinha mais flor, não tinha mais planta, não tinha mais nada no Central Park. E aí é que houve o acordo entre o homem e a abelha então voltou a polinizar, porque sem ela nós não temos flor, não temos nada, né? Isso é a importância dessa participação. Então, quem puder criar abelhas, nós sempre incentivamos. Vamos criar sim. Ah, sem dúvida, né? Quem tem uma horta, quem tem alguma plantação, como eu disse, para ter abelha africanizada, precisa ter aqueles cuidados com roupa ali, longe da casa, longe de alguma água, longe de piscina. Então, isso não pode ficar perto, tal. Mas ele pode ter a abelha um pouquinho mais longe, porque daí quem vem visitar as flores são as campeiras. Essas abelhas são mais dóceis, é só não bater nela que elas não atacam. Então, qualquer horta que ele tenha, qualquer plantio, tem que ter abelha, ou abelha sem ferrão indígena, ou abelha apis, que é mais produtiva, para que ele tenha maior produtividade, sem dúvida, né? Sem abelha, ele vai cair em 30% em média a produção de qualquer vegetação. Interessante entender mais sobre o assunto, mas vamos logo para o que interessa. Vamos falar das plantas. Ok, ok. Para iniciar nossa pesquisa nesse campo, fiz uma entrevista com o Senhor Carlos, um aposentado, o qual planta uma parte de uma horta comunitária perto do SESI Osasco. Vamos ver? A horta é um projeto da prefeitura para ajudar rendas das pessoas, do pessoal. E aqui nessa horta modelo, a gente somos em 4 pessoas, cada um tem o seu pedaço. Eu, sou Abdia, a Beth e a Lourdes. Essa horta aqui já existe há uns 16 anos, só que eu vim para cá faz um ano que eu vim para cá. Eu, através de um amigo que ele já trabalhava na horta do projeto da prefeitura, e ele me indicou e eu entrei em contato com a secretaria e eles me forneceram esse pedacinho e eu estou aqui. A verdade é que a gente quase não tem renda, né? Aposentado, e aí a gente tem que fazer de tudo para ver se consegue um pouquinho a mais, né? É isso daí. A horta ajuda o bairro, que o pessoal vem aqui, compra, e eles estão levando um produto saudável, sem veneno, sem agrotóxico, e é isso daí. A gente planta mais verduras, que é alface, couve, coentro, almeirão, rúcula, escarola, é esse tipo de coisa. E para chás também. A praga que ataca mais aqui são os besorrinhos, lagartas e purgão e camurujinho, aqueles pequenininhos.
tradicional, no braço mesmo. Eu me sinto bem, que aqui eu me distraio, aqui eu não fico pensando em nada. Quando estou trabalhando, é só preparar a terra, pensar em plantar, produzir e dar uma boa colheita para o pessoal. Ele chega aqui, fica contente, vê a verdura linda, e é isso daí. Relaxa, não é? É muito bom, você acalma, você não pensa em nada, é só na paz. Se tivesse abelha seria bom, mas aqui não tem abelha, que é muito difícil aparecer uma abelha, certo? Se tivesse era bom para ajudar nas plantações de chuchu, maracujá, que precisa das abelhas, né? E aí quando não tem abelha, então a gente tem que fazer manual. Só a gente pensa, né? Mas o poder aquisitivo é pouco, né? Ótimo, agora sei de um lugar para poder comprar as minhas verduras. Sim, isso é uma opção para fazer uma agricultura em apartamento. Entre por esse QR Code ou pelo link. Legal, mas eu penso que deve ser difícil ensinar crianças sobre isso, né? Ah, mas eu investiguei isso. No SESI, entrevistei a professora Daiane e alguns de seus alunos que fizeram o projeto de uma horta. Vamos ver. Juntamente com as professoras do segundo ano A, que é a professora Raquel, a minha sala, segundo ano B, com a professora Daiane, e segundo ano C, com a professora Tânia. A ideia surgiu através do material didático da unidade do livro de Ciências da Natureza, que era uma unidade que falava referente à alimentação saudável. Então, primeiramente, nós pegamos uma batata doce, colocamos dentro de um copo com água e essa batata ficou durante o mês das férias de julho dentro da água em cima do nosso armário. Quando nós retornamos das férias, no mês de agosto, a batata já estava saindo alguns galhos, né? E já também no fundo da batata já estava cheia de raiz. Através dessa batata com a raiz já, né? Nós fomos até a horta da escola e os alunos plantaram essa batata e hoje ela já está com bastante ramos verdes. A manutenção da horta é exclusiva dos alunos, não tem nenhum outro profissional que cuida dessa horta. É eles que têm essa responsabilidade de cuidar da horta da batata doce. Tá? A manutenção eles fazem no horário do lanche e no horário de almoço deles, onde eles fazem a rega frequentemente. Eu achei que foi super tranquilo para as crianças, né? Porque as crianças elas aprendem muito rápido, se empolgam também, gostaram muito do projeto. Então eu não vi dificuldade no projeto com eles, tá? Então, porque hoje em dia eles não estão assim, acostumados a ver uma horta tão próxima, tão de perto. Eles não estão acostumados no sacolão, no supermercado. Então isso trouxe realmente uma cultura para eles maior. E muitos deles até falaram que querem plantar em casa também. Teve um outro que plantou com a avó em casa. Então trouxe um repertório para eles. Ah, você é o? Gustavo, Qual sala que você é, Gustavo? segundo B, professora Daiane. E você? Heloísa do segundo ano B também, da professora Daiane, né? Fala pra mim, Gustavo, um pouquinho, qual a disciplina que nós falamos sobre esse projeto novo que nós realizamos? A gente usou o livro de Ciências da Natureza. E no livro de Ciências da Natureza, estava falando qual era o assunto dessa unidade? Sobre a alimentação saudável. E nessa alimentação saudável, qual foi o alimento que nós retiramos para fazer uma plantação? A gente pôs a batata doce em um copinho com água. Aí depois a gente... Tá, nós usamos então a batata doce. Aí como é que foi o processo? A gente colocou em um potinho com água e depois a gente esperou 30 dias porque era certo. Ah, tá. Então no período que vocês estavam nas férias, período de julho, a batata ficou dentro do copo, né? E aí quando nós retornamos de férias, o que tinha na batata? Tinha o caule dela. Porque tinha que é o caule que era branquinho, sabe? O que tinha, Gustavo, na batata doce depois de 30 dias? A raiz. A raiz. Isso, aí tava a raiz toda branca em volta da batata. Então, Aí nós pegamos essa batata e o que fizemos com ela? a gente foi lá na hora que tem aqui na escola e plantou.
Aí todo mundo participou junto? Sim. Como é que foi essa plantação? Foi uma plantação ótima. Mas cada um pegou um pouquinho, pegou a pazinha, fez o buraquinho da terra, o que mais? Aí a gente foi lá, pegou a plantinha, aí nos dias que, né, que ela tava crescendo, a gente foi lá, pegava água, ia lá e botava água pra ela poder crescer. Tá. E hoje vocês visitam a horta da batata doce que vocês plantaram lá em agosto do retorno das férias? Sim. E como é que tá hoje? Qual é a aparência dela hoje? Ela tá enorme, com um monte de folhinha assim, porque tem algumas folhinhas que estão morrendo. Mas é mentira, as folhinhas que estão morrendo? Não, não esqueci de tirar, porque eu vou aguar ainda. Então de vez em quando vocês jogam aguinha naquela plantação? De vez em quando eu vou jogar. Tá ok, então. Obrigada, tá bom? E as crianças, por que você não entrevistou elas? É, é, é porque sentiram vergonha, então pedi ajuda da professora. Espero que elas não tenham sentido tanta vergonha assim. Ah, mas vários entrevistados já passaram por isso. Inclusive, nosso último entrevistado, no começo passou receio, no entanto, foi um dos que mais falaram com o coração. Este é Rafael, um jardineiro que trabalha no SESI. Eu tenho há 5 anos de jardineiro e a habilidade assim eu já veio de infância já. Minha mãe é nordestina e minha avó é essenciais é a pessoa ter amor primeiramente a planta, mas a segunda assim a pessoa tem que ter vontade para plantar, ter vontade para regar, ter vontade para tudo. Regar, cuidar das plantas, cuidar da terra, cuidar de tudo. Enfim, o básico, isso é o básico de uma planta. As plantas não são caras, o que são mais caras é os aparelhos. O mais caro é as máquinas, que é a podadeira, a roçadeira são as mais caras, que cada uma roçadeira custa mais de quase 4 mil, Nossa. 3.800 a quase 4 mil. A melhor que tem é a Steel, de tudo, para todos os aparelhos é Steel. Agora, essas coisas de máquina mais baratas, os equipamentos mais baratos, não adianta a pessoa comprar hoje e quebrar amanhã. Por exemplo, não é quebrar amanhã que eu tô dando um exemplo de quebrar amanhã, mas a pessoa quer comprar hoje e quebrar amanhã, e daqui uma semana, 2 semanas, porque os aparelhos que tem da Steel é os melhores que tem. Dura até, dependendo da pessoa, do jardineiro, dura até 4, 5 anos. Quais, por exemplo? Dá para você fazer como um adubo, dá para você fazer em casa. Dá para fazer até aqui no SESI, dá para fazer também um adubo industrial, que chama um adubo industrial, que é ovo, banana, tudo que é de casca de fruta, dá para você fazer um adubo industrial. É os melhores que tem. Essas pragas todinha que vocês estão falando, dá para fazer um remédio industrial, que tem um aplicativo que mostra que como fala, não afeta nem a nós, seres humanos, nem a planta. É tipo um adubo, esse é um adubo e não sendo adubo, como eu posso explicar assim, é um adubo industrial que a gente pega, faz em casa e passa para a planta, não atinge nem a nós e nem os seres humanos, e nem uma criança. Por exemplo, tem um que eu peguei agora, que é um adubo para fazer, para matar a grama. É só sal, açúcar e vinagre. Que legal. Para matar grama. Mas isso eu não sabia. Eu fiquei aprendendo porque é um aplicativo que tem. Se você puxar no aplicativo, tem isso aí, que ensina todinho, do começo ao fim. Só que isso aí, você pega isso aí, mata a planta, dura um mês todinho. É mais enxada, pá e luva. Mas são os mais importantes. Se for do começo até elas se desenvolverem assim, e cuidar elas mesmo cuidando das plantas, sim. Agora, se for do jeito que eu estou falando para você, do começo ao fim, assim, aqui na SESI, negativo. Por que não?
Porque aqui no SESI, aqui, por exemplo, eu cuido, eu te ensino a cuidar de uma planta. Eu estou ensinando você. E o resto? Tem que ter uma pessoa que ensina praticamente 2 salas. Aí aquelas 2 pessoas aquelas 2 salas vai passar uma para a outra. Por exemplo, você vai passando para uma sala para outra. Eu não vou ensinar, eu estou ensinando só você, não estou ensinando a sala toda. Eu estou ensinando você do começo ao fim. Como assim do começo ao fim? Da raiz, da semente até o fruto. É isso que eu estou ensinando você. Se eu pegar uma jaca, ou um pé de limão, ou um pé de mexerica, um pé de maçã, pera, qualquer uma, eu vou te ensinar até você a colher. Agora, você não vai ensinar uma sala, uma escola toda. Não vai conseguir. Se você ensinar 2 salas, você pode ensinar a sala toda, a escola toda, porque um vai passando para o outro. Aqui não tem como, porque como eu te mostrei, dentro da sala, num quiosque, dentro da escola, as crianças mesmo, até os adultos estão matando. Até os adultos estão matando as próprias plantas. A criancinha já está vindo de fora, de outro lugar, mas ela está vindo pisando, puxando, arrancando. Ai, que fofo, gente. Ótimo episódio. O futuro próximo vai ser bem mais agitado, hein? Tô sabendo. Tô sabendo que vai ser bem animal, hein? Enfim, muito obrigado por assistir. Se quiserem assistir algum outro episódio, temos uma conta no YouTube e Spotify. É só ir lá assistir. Não esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais. Muito Muito obrigado por obrigada. assistir. Até nunca mais. Até!